Mais uma vez, quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero voltar a dizer bem-vindo a todos os que nos visitam, porque não sei se está mais alguém visitando-nos hoje pela primeira vez, quer seja nesta sala ou na outra, que se sintam muito bem-vindos, que o Senhor possa abençoar as vossas vidas. E vamos, então, antes de abrir a palavra de Deus, vamos ter uma palavra de oração e pedir a bênção do Senhor para este tempo, que a sua palavra fale aos nossos corações e que venha de encontro à necessidade de cada um de nós. Oremos, pois, ao nosso Deus. Senhor nosso Pai, nós queremos dar-te graças por esta oportunidade de estar aqui, de podermos louvar-te, de termos comunhão uns com os outros, engrandecer o teu nome, mas também, Senhor, de podermos abrir a tua palavra e ouvir o que tu tens para cada um de nós. Senhor, sabemos que a nossa mente é limitada, sabemos que nem sempre, Senhor, entendemos todas as coisas, mas queremos rogar-te, ó Pai, que o teu Santo Espírito nos venha ensinar. Este Espírito que inspirou esta palavra seja aquele que vem iluminar as nossas mentes, abrir os nossos corações e mostrar-nos, Senhor, aquilo que tu queres para cada um de nós. Por isso pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém. Na sequência das mensagens que temos vindo a trazer aos irmãos, baseadas em Gálatas capítulo 5 e versículo 22, que os irmãos deveriam ler todas as semanas e agora já sabiam de cor, não é? Que diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, não é? Ou domínio próprio. Já falámos sobre o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria. Hoje queremos falar sobre o fruto do Espírito é paz. Recordar aos irmãos que quando nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito não estamos a ler os frutos do Espírito são, não é? Não está no plural, está no singular. Quer dizer que tudo isso é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não produz uma coisa e a outra não é? Ninguém pode dizer que está sendo dirigido pelo Espírito e dizer tem aumentado em mim a capacidade de amar, mas ainda não tenho alegria. Vai tudo junto. Porque é o fruto do Espírito, é o resultado do Espírito na nossa vida, é tudo isso. Alegria, amor, paz. Hoje é paz que nós vamos falar. A palavra paz, que é uma palavra muito usada entre o povo judeu, palavra que significava bem-estar, tudo de bem, tudo de melhor, tranquilidade. Os judeus usavam e repetiam muitas vezes esta palavra, uma palavra hebraica, que era a palavra shalom. E essa palavra significava precisamente não apenas um desejo de que tudo vai bem. Eles, quando se cruzavam uns pelos outros, cumprimentavam-se com shalom, ou seja, tudo de bom, tudo tranquilo, tudo de melhor para ti, paz, tranquilidade, prosperidade. Essa palavra englobava quase tudo, todas estas ideias. E quando chegava a um lugar, à chegada, se cumprimentavam com a palavra shalom, à saída também shalom, era um desejo. Agora, o Senhor Jesus, Ele falou também muito de paz. E se shalom era a manifestação de um desejo de paz, de bem-estar completo, de satisfação, a paz que vem do Espírito, a paz fruto do Espírito, é muito mais do que um desejo. A paz que vem do Espírito é uma realidade na vida do crente cuja vida é realmente
dirigida, controlada, cheia do Espírito do Senhor. Esta é a paz de Cristo. E eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias para conhecermos o próprio Senhor Jesus a dizer que tipo de paz é a paz de Cristo. Em João, no capítulo 14, versículo 27, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus está no final já do seu ministério com os seus discípulos. Jesus está prestes a ser preso e a ir à cruz. E ele dá umas últimas instruções a todos os seus discípulos. Ele começa este capítulo dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Então, o que ele está a dizer é: não percam a paz, não tenham medo, não fiquem perturbados, tenham fé. Quando chega ao versículo 27, ele vai dizer de novo a mesma coisa. E ele diz assim no versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito mais convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. É mesmo aquelas palavras que estão a ser ditas por Jesus num momento crucial em que ele está a sair. Os discípulos vão ficar sozinhos, mas ele antes tinha dito: não vão ficar sozinhos, eu não vos deixarei órfãos. Este capítulo 14 e depois o capítulo 16 também, ele diz que vai deixar o Consolador, o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio trazer não só consolação, mas também vem garantir a paz entre os filhos de Deus. Por isso é que, quando chegamos àquela carta do apóstolo Paulo, em Gálatas 5:22, ele diz que a paz é fruto do Espírito. O Senhor tratou de tudo para que não vivêssemos ansiosos, medrosos, perturbados, para que vivêssemos realmente em paz. E ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz, a minha paz. Então, a paz que nós estamos aqui a falar não é uma paz qualquer. Ele mesmo teve o cuidado de dizer: ela é diferente da paz que o mundo oferece. É a minha paz. Ele é o Senhor da paz. Foi anunciado antes mesmo do seu nascimento. O profeta Isaías, ele dizia no capítulo 9 e no versículo 6 que haveria de nascer um menino, e esse menino seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por isso é que ele é o dono da paz. Ele é a paz. E ele pode dar essa paz. Quando Jesus faz essa diferença, não vos dou como o mundo a dá, provavelmente Jesus estaria a pensar na paz romana. Jesus nasceu num período chamado da Pax Romana, ou paz romana. O que era isso? Mais ou menos entre o ano 27, 28 antes de Cristo e até ao ano 180 depois de Cristo, viveu-se ali um período na história em que se chamava o período da paz romana. Os romanos que conquistaram um grande império, eles, entrando no período do grande imperador Augusto, garantiram ao mundo a paz. É por isso que nós temos cidades que foram edificadas aqui em Portugal, que foram edificadas durante o Império Romano
e cujo nome era paz. Por exemplo, a cidade de Beja, o nome da cidade no tempo dos romanos era a Pax Julia, ou seja, a paz de Júlio, que era o nome de um dos imperadores romanos. Agora, essa paz que o mundo dava era uma paz que era conquistada à força das armas, ou seja, imposta pelo exército romano e dominando outros povos, e assim conseguia haver paz. Mas mesmo assim, este período chamado de paz romana não foi de paz. Houve conflitos, houve revoltas, houve um imperador ali no meio que mandou queimar pessoas, não é? O Nero, que punha na prisão e nos coliseus com os animais. Então não havia paz. Muitas pessoas não estavam tranquilas, em sossego. Jesus vai dizer, a paz que eu vos trago não é esta. É uma paz diferente. É uma paz que eu próprio garanto com a minha presença permanente através do Espírito Santo. Como é que é a paz de Cristo? Eu gostava de ler alguns versículos bíblicos com os irmãos, para os irmãos poderem ver. Já citei Isaías no capítulo 9 e no versículo 6, onde diz que o menino é príncipe da paz. Mas o versículo 7 do capítulo 9 de Isaías diz que esta paz, versículo 9, do incremento deste principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. A paz que Jesus garante, e se nós formos encontrar em outros textos bíblicos, que por motivos de tempo nós não vamos ver todos, mas a paz que Jesus garante é uma paz que não tem fim. Às vezes nós podemos ver períodos de alguma paz, períodos de alguma tranquilidade, momentos tranquilos, sem ansiedade, mas logo vem alguma coisa que pode perturbar. Jesus está a garantir uma paz que não tem fim. Por isso, no mesmo livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo 3 de Isaías 26, nós vamos ver que esta paz de Cristo, a paz de Deus, é uma paz perfeita. Versículo 3 de Isaías 26 diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, tu conservarás em paz. É uma paz que não tem altos e baixos, é uma paz garantida. E quem garante? O Príncipe da Paz, o Senhor da Paz. É uma paz abundante, diz a palavra de Deus. É uma paz que excede todo o entendimento. Em Filipenses capítulo 4, nos diz que ela vai para além da nossa compreensão. É aquela paz que pode ser vista e vivida mesmo no meio da tribulação. E estar em paz. É difícil, não se entende, mas é esta paz que é fruto do Espírito, porque é a paz de Deus. É a paz que significa segurança e tranquilidade. Há um versículo na Bíblia que fala nisto e que eu aprendi muito em pequeno, que é o Salmo 4:8. O Salmo 4, versículo 8 diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu conheci este versículo, era ainda muito criança. Um dia ouvi uma história, na altura eu era muito criança, não havia televisão em casa, havia às vezes uma televisão no café onde nós podíamos ver televisão, mas havia um tempo sempre onde se contavam várias histórias. As pessoas ficavam a conversar, às vezes na rua, à porta de casa, e isso acontecia muito na minha casa. E um contava uma história, o outro contava outra história, e um dia a minha mãe contou uma história que dizia que quando ela era pequena ela tinha medo de ir para a cama, porque
pensava que debaixo da cama estava um velho com um cajado que, quando ela fosse dormir, puxava-lhe os pés para ela cair. E ela teve um tempo a viver assim com aquele medo. Toda a gente se riu, mas eu fiquei com aquele medo também. Então, quando eu chegava para ir, quando eu me ia deitar, assim, longe da cama, eu saltava. Voava para a cama, que era para não ficar perto da cama, até que um dia a minha mãe ralhou comigo, porque vais partir a cama. Apesar de eu naquela altura ser muito pequenino, muito levezinho, pequenino ainda sou, não é? Mas muito levezinho, mas a verdade é que eu saltava sempre. E nessa altura eu descobri este versículo, porque a minha mãe me ensinou este versículo. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Este versículo acabou por se tornar o lema lá em casa, e a Teresa ensinou aos nossos filhos, e todos eles sabem este versículo de cor desde pequeninos. Esta é a paz que nos traz segurança. É a paz de quem? De Jesus. Podemos com Ele ir para a cama, dormir, descansar, e posso-vos dizer, até hoje, eu não tenho problemas nenhuns em dormir. Não há nada que me tire o sono. Porque é a paz de Cristo que me traz tranquilidade. Nem o café me tira o sono. Nada. Em paz me deitarei. É tão bom podermos deitar em paz. Tão bom podermos deitar tranquilos, sabendo que o Senhor é a nossa segurança. Como podemos experimentar a paz de Cristo? Se ela é a paz de Cristo, se é a paz de Jesus, se é a paz que vem de Deus, então sem Ele não há paz. Ninguém pode experimentar a verdadeira paz se não tiver Cristo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e no versículo 36, Atos 10, 36, diz assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Anunciando a paz por Jesus Cristo. Ele deu a sua vida para que nós tenhamos paz. Muitos dos irmãos conhecem o texto em Isaías 53, versículo 5, quando diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus veio para trazer paz. Jesus veio para ir à cruz garantir a paz. Por isso é que quando Jesus nasceu, o anúncio do nascimento de Jesus foi: glória a Deus nas alturas, paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Ele veio para trazer paz. Sem Jesus não há paz. Romanos capítulo 5 e versículo 1 diz que nós somos justificados pela fé. Ou seja, quando temos fé e depositamos a nossa fé em Cristo, nós somos justificados dos nossos pecados. E diz o versículo, Romanos 5:1, e temos paz com Deus. E tudo começa aí. Enquanto nós não estivermos em paz com Deus, enquanto nós não resolvemos o assunto do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa, e confessarmos Cristo como Senhor e aceitá-lo como Salvador da nossa vida, nós não podemos experimentar esta paz. Primeira coisa para ter paz: aceita Cristo. Tem Cristo no teu coração. E se alguém que está aqui hoje ainda não deu a sua vida a Jesus, posso lhe garantir que pode ter momentos de paz, mas aquela paz permanente, aquela paz que fica, essa não a vai ter. Porque essa só vem com Jesus Cristo. Com Jesus há paz. Segunda coisa, para termos paz, para experimentar a paz de Cristo, é preciso ter Cristo, mas é também preciso seguir a palavra de Cristo, seguir a palavra de Deus. Há um versículo no livro de Isaías, e eu hoje estou a ir muitas vezes a Isaías, mas há um versículo em Isaías, no capítulo 48, Isaías 48, os irmãos que quiserem ir lá abrir, podem abrir, senão eu também sei que muitos tomam nota, tomem nota.
Também podem rever ou reouvir a mensagem que será posta no YouTube. Mas em Isaías 48, o versículo 18, diz assim. Vamos ler o 17 também. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Olha, porquê é que muitas vezes os crentes não estão a viver em paz? Porquê é que muitas vezes o crente perde a paz? Porque se esqueceram da palavra do Senhor. Quantas vezes nós poderíamos estar muito mais tranquilos, muito mais calmos, viver em paz, dormir em paz, termos paz até para nos nossos relacionamentos com os outros não andarmos tão agitados e tão irritados, se seguíssemos. É o próprio Deus que diz, se o meu povo, se os meus filhos, se tu tivesses dado ouvido aos meus mandamentos. Muitas vezes nós perdemos a paz por causa disso. Perdemos a paz porque não seguimos os mandamentos do Mestre. Poderíamos evitar situações de medo, poderíamos evitar situações de ansiedade, podíamos evitar situações de preocupação, de perigo até, se seguíssemos a palavra de Deus. É assim um pouco como o capuchinho vermelho. Se o capuchinho vermelho, como é que se diz no Brasil? É o chapeuzinho vermelho, não é? E na Colômbia? Como é? Caperucita roja, não é? Muito bem. Então, se o capuchinho vermelho tivesse dado ouvidos à mãe, quando ela lhe disse, não vás pela floresta que está lá o lobo mau, não tinha havido aquele perigo todo e aquele medo todo depois lá na casa da avó, não era? É assim, se nós tivéssemos dado ouvidos, não à nossa mãe, mas às vezes à nossa mãe que nos falava da palavra, não é? Mas aquilo que Deus nos diz, teríamos evitado o lobo mau e tudo aquilo que ele traz. Por isso é que o Senhor diz assim, se o meu povo. Então, para termos paz, nós precisamos de ter Cristo. Mas para termos paz, nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela trabalha nos nossos corações, ela nos guia, ela é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. É palavra de sabedoria. Nós precisamos de nos agarrar à palavra de Deus para podermos experimentar a paz de Deus. Se ela é fruto do Espírito, quem inspirou esta palavra foi o Espírito. Então é o Espírito de Deus falando conosco para nos trazer e garantir paz. Então precisamos de paz. É o mesmo será dizer precisamos da palavra para viver essa paz. Então precisamos de Cristo, precisamos de ouvir e dar ouvidos, ou seja, de seguir a palavra de Deus e precisamos de uma outra coisa. Precisamos de orar. É na oração que nós encontramos paz. Quantas e quantas vezes estamos agitados, ansiosos, e o momento na presença de Deus, quando nós nos derramamos na presença do Senhor, quando nós colocamos nas suas mãos tudo aquilo que nos inquieta e que nos tira a paz e podemos experimentar a paz. Filipenses capítulo 4, já aqui mencionei, mas convido os irmãos a abrirem nesse texto. Filipenses capítulo 4 diz-nos assim, no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Quantas e quantas coisas nos tiram a paz, nos deixam inquietos. Uma pessoa que está em paz, está quieta, está tranquila, quietude, tranquilidade. Mas outras vezes, inquietação, intranquilidade. E o Senhor diz, não fiquem assim. Em vez disso, orem. Coloquem as coisas nas mãos de Deus.
Descansem no Senhor, como diz no Salmo 37. Espera no Senhor. Mas ora, irmãos, eu tenho experimentado isso muitas vezes naqueles momentos em que estamos assim mais preocupados, mais ansiosos. Vamos à presença do Senhor. Fiquemos ali, não importa o tempo, mas falemos com Ele, choremos com Ele, desabafemos com Ele. Sabe qual é o resultado? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Estar na presença do Senhor em oração é ir buscar paz. É ir atestar-nos de paz. Porque o resultado de estar na presença de Deus é a paz. Deus responde à oração e a resposta de Deus traz sempre paz. Depois de estarmos na presença de Deus, o Espírito de Deus inunda o nosso coração e inunda o nosso coração de paz. Sem uma vida de oração, nós não podemos ter paz. Experimenta orar quando estiveres ansioso ou ansiosa. Experimenta orar nos momentos de inquietação. Experimenta realmente ficar na presença de Deus, ler a sua palavra, e eu garanto que tu vais experimentar essa paz. Jesus oferece paz. Ele oferece-te uma vida de paz. Só com Cristo nós podemos ter paz. Ele enviou-nos o Consolador para vivermos em paz. Ele até nos fez embaixadores da paz e diz que são felizes os pacificadores, porque esta é a obra dele nas nossas vidas. Então, se nós não experimentamos paz, a culpa não é de Deus. Ninguém pode dizer, Senhor, porquê é que não trazes paz ao meu coração? Ele já traz, já trouxe, já deu, já facultou tudo. Nós é que temos que ir buscá-la. Dá a tua vida a Jesus. Ah, mas eu já dei. Então busca a sua presença e a sua orientação pela palavra e pela orientação. Segue a palavra de Deus, não os teus instintos, não o que tu achas, mas segue a palavra de Deus. Mesmo quando a palavra de Deus te diz aquilo que é contrário à tua opinião ou aos teus pensamentos ou sentimentos. Eu sinto que deveria fazer isto, mas a palavra diz o contrário. Segue a palavra, porque se tu seguires os teus sentimentos, o coração é enganoso e vai-te tirar a paz. Segue a palavra de Deus e busca ao Senhor orando em todo o tempo e tu vais viver grandes momentos de paz.